Bem, vamos lá. Então, a primeira pergunta a ser feita é a seguinte: como se estabelece uma ideia? Porque afinal, se nós estamos falando de razão e de emoção, certamente todo mundo vai concordar que a razão residiria na ideia, nesse pensamento que se traduz em, numa forma organizada, ordeira, sistemática de pensar as coisas, tá? E isso se expressa através das ideias que formamos, tá? Então, como se forma uma ideia? Então, veja, naquilo que foi abordado antes sobre a questão da afetação, então, apenas para recordar rapidamente, você tem as sensações, tá, físicas, sensações do corpo, que estabelecem um limite, inclusive, do corpo, que estabelecem o que é interno e o que é externo, tá? E informam para o interno o que está acontecendo no externo, ou pelo menos o que está sendo percebido em termos de sentidos do externo. E isso é jogado no interno, que vai, através de todo aquele mecanismo que foi abordado anteriormente, formar a consciência, a percepção do eu, tá? E vai formar a emoção. Essa emoção vai gerar a afetação no seu retorno, na sua produção de um novo conteúdo que é entendido novamente como um novo sentido, com uma nova sensação, vai trazer a formação do conceito, porque vai retornar como uma nova afetação e aquilo vai gerar uma relação de ideias que precisa ser trabalhada, precisa ser definida. Essa definição é o juízo, tá? E o juízo, quando ele está posto, quando ele está definido, o juízo, que veio através dos sentimentos e das emoções, ele gera um conceito. Tá? Então, como é que isso se dá? É aquela coisa assim, imaginamos uma criança que ainda não sabe nem falar, mas que já tem as suas sensações, então se algo a desagrada, esse desagradar vai gerar uma resultante, uma afetação. Então, se ela de repente, essa criança que ainda não sabe entender o mundo em que ela está imersa, mas vê aqueles que são seu pai e sua mãe, que ela já possui uma vaga noção, ou seja, já criou anteriormente conceitos sobre aquelas pessoas que lhe protegem, que lhe dão guarida, que lhe dão alimento, que satisfaz suas necessidades. Então, se de repente esse pai e essa mãe estão brigando, ela ainda não sabe falar, ela ainda não entende, ela simplesmente percebe que aquela intercalção entre eles incomoda. Novamente é a questão da sensação, da percepção, da afetação. Incomoda, tá? Causa uma sensação de desconforto muito grande. O resultado dessa afetação vai se manifestar através de um juízo. Qual é esse juízo? Como ele é formado sem palavras, porque todo juízo é formado sem palavras.
Mesmo quando a pessoa já domina a linguagem. O juízo é formado sem palavras. Mas ele precisa depois ser traduzido. Então ele vai gerar um juízo que diz para essa criança: não quero isso. Não quero isso. Ela vai provavelmente começar a chorar, porque toda emoção gera uma ação. Então, essa criança, vendo essa briga entre o pai e a mãe, vai começar a chorar, que é a única manifestação possível a ela. Ela não tem uma outra manifestação possível. Mas internamente vai formar um juízo: não quero isso. Pare. Termine. Não quero isso. Tá? Esse juízo, ele vai se traduzir, para que possa ser recuperado depois, no conceito. E qual é esse conceito? Isso é mal. Isso é ruim. Isso não é bom. Isso não agrada. Isso desagrada. Então aí começam a surgir os parâmetros iniciais do que seria o bom e o mal. E como isso se traduz nesse conceito. Esse conceito passa a ter uma representação interna. E essa representação interna é a ideia que surge. Porque numa outra situação pode nem existir a briga em si, mas começam a existir as coisas iniciais, o elevar da voz ou alguma coisa assim que traga para aquela criança a lembrança que ela pode relacionar com o que já aconteceu. Ela vai buscar essa ideia que já está lá, esse conceito que já foi criado, e ela já vai começar a chorar antes mesmo da briga se concretizar. Porque ela já percebe. E isso é a ideia. A ideia que depois, quando começam a vir de forma externa a linguagem em si, no formato de sons, de palavras, que ela vai associar com esses conceitos e vai dizer: meus pais estão brigando, ou vai dizer: não, parem, eu não quero, parem de brigar, ou enfim. Então, a ideia, ela nasce, ou o que depois vai ser considerado como a razão, ela nasce desse embate de emoções e de sentimentos. Porque são essas emoções e esses sentimentos que vão gerar os juízos. E o juízo formado significa um conceito formado, uma definição. Como já foi abordado antes, não existe possibilidade de uma decisão sem que essa decisão seja emocional. Assim como não existe a possibilidade de uma ação sem que essa ação tenha surgido de uma decisão que veio de uma relação emocional. Tá? Então, toda a ideia formada, ela está formada no final da cadeia exatamente como ação e tendo como princípio as mesmas coisas que geram ação. Ou seja, a emoção que vem do sentir, que vem do perceber, que vem o sentir que gera o perceber, que gera a emoção, que gera a afetação, que vai gerar no seu retorno o sentimento, que vai gerar uma nova afetação, que vai gerar
o juízo e o conceito. Só que aí, nesse caso, esse conceito não vai ser produzido como uma decisão de ação, porque a pessoa, o indivíduo, não está imerso em uma situação em que ele possa agir. Ele só pode agir internamente. Então essa ação vai ser desviada para a formação desse conceito que a partir do instante em que ele passa a ter ferramental suficiente para produzir, aí sim vem a ação, produzir ou fonemas ou ideogramas, ou seja lá o que for, mas que deem conta de representar esse conceito, ele se torna a ideia em si, a ideia mesmo. Tá? Então é assim que a ideia se forma. E o fato dela se formar assim através de emoção tem um peso muito grande. Porque, especialmente antes dela poder fazer essa ponte completa para a linguagem e com a linguagem, esse conceito ainda vai estar ligado pela formação, pela origem, ao emocional. E ele vai ter que encontrar uma forma de se fixar. E ele vai se fixar em um recanto da memória. Só que é um recanto da memória que ainda não é uma memória linguística. Tá? Como que ele vai se fixar nesse recanto de memória? Através de uma definição. Isso é ruim, isso é mal, eu não quero. Não quero que meus pais briguem, isso é ruim, isso é mal. Então aí já nasce uma crença fundamental, porque aquele conceito se estabeleceu como uma definição, que ainda não possui linguagem associada a ela, a ele. Né? Existe somente essa afetação direta que remete à emoção, que diz: isso não é bom, isso é mal. Pronto, nasceu uma crença fundamental. Assim como nasceu a raiz da linguagem. Tá? Então as duas coisas nasceram do mesmo ponto, do mesmo princípio. A linguagem e a crença. Tá? E aí a gente vai ver como isso vai caminhar depois. Abraços, até o próximo.